Concurso para a Polícia Federal. Comentário sobre a disciplina de estatística. Você, né, deve estar se perguntando, nesses poucos dias que faltam, todo dia uns 20 dias, né, o que você vai priorizar para se preparar melhor para a prova ou para fazer uma revisão? Então, os nossos comentários que a gente vai trazer aqui, né, vão procurar te orientar a como usar esse tempo, que é um tempo relativamente curto, para aprimorar ou para você terminar lá a sua preparação para a prova da PF, né, e você passar nessa porta aqui, né, você ser, né, aprovado. Então, a gente vai fazer comentários a respeito lá daquilo que é prioritário. E a gente começa comentando o seguinte, olha, comportamento da banca Sebrasp. Como é que é essa banca? O que essa banca faz? Primeiro, né, as provas são montadas, né, essas provas específicas do modelo, né, de certo e errado. Tem gente que tem medinho de questão certo e errado. Eu já comentei, né, já que a gente está falando de estatística, vamos lá. Na hora do chute, se você for chutar, né, você tem lá 50% de chance de acertar. Bom, legal, né? Então aí, essa chance de acertar num chute puro, cru, são maiores do que se você tivesse 4 ou 5 alternativas, onde a chance de você acertar seria menor. Então, do ponto de vista de chute, não é uma prova mais difícil. Pelo contrário, ela facilita a você. O problema é que tem uma regrinha que diz o seguinte, olha, se você for chutar, pensa bem, porque se você chutar e errar, você não deixa de ganhar ponto, você perde ponto. Então é uma prova que nessa hora diz assim, olha, responde aquilo que você tem certeza e na hora de chutar, cuidado para não fazer um chute, né, totalmente equivocado, porque aí você perde ponto, você deixa de ganhar e perde. Qual é a alternativa? Estou na dúvida, não tenho a mínima ideia, pensa bem. Por que pensa bem? Porque se você chutar e errar, você não deixa de marcar ponto, perde um pontinho. Isso aqui é importante. Agora, mais importante ainda, né? Se você for fazer o chute, considera aquilo que você já marcou na prova, deixa as questões que você vai chutar para o final, porque, em geral, a banca ela equilibra o número de questões certas e erradas lá no gabarito. Então, você olha lá, opa, tem muito mais questão marcada como certa ou errada. Então, isso aí é mais uma dica para você dar um chute certeiro. Agora, o Sebrasp, ele tem uma característica, né? Uma característica diferenciada, vamos dizer assim. O Sebrasp, ele tem preferência por assuntos. Ele tem preferência por tópicos. Então, nas outras bancas, vale a pena você estudar, por quê? Você estuda e vê mais ou menos como é que é o comportamento da banca. Mas no caso do Sebrasp, é melhor você ver o que aconteceu nas outras provas, porque o Sebrasp segue uma direção, segue uma linha, né, que é alinhada com aquilo que ele já praticou em outros concursos, né? E aí a gente fez um levantamento aqui para vocês, né, mostrando o seguinte, a última prova para a Polícia Federal, que também foi tocada pela banca do Sebrasp, foi 2018. E aí a gente vai dar uma olhada lá, né, na distribuição das questões. Foram 50 questões, né, aplicadas à estatística, né? E aí, né, você vê lá, ó, amostragem, perguntas sobre amostragem, técnicas de montagem de amostras, 13 em 50, quase 15%. Aí, cálculo de probabilidades, uma questão só de cálculo de probabilidade direto. Aí vem lá, estatística descritiva, 27 questões, mais da metade é estatística descritiva, né? Então, olha as dicas aí. Aí você tem lá inferência estatística com 3 questõezinhas, né? E as principais distribuições de probabilidade com 6 questõezinhas. Então, se você abrir mão de 3 itens, você está abrindo mão, né, dentro da prova de estatística de 20%. Os outros 80% são preenchidos com 2 tópicos. Então, presta atenção nesse comportamento para você ver a ênfase que você vai dar lá na hora de se preparar
para essa prova, tá? Mas ainda tem mais aqui que a gente destaca aqui para vocês, tá? É importante. Estatística descritiva. A estatística descritiva fala basicamente de medidas de posição e dispersão. Então, nessa hora, olhando lá as questões que caíram na prova e as questões, inclusive, que o Sebrasp usa em outros concursos que tem lá uma ementa semelhante, você vai ver que, basicamente, vai se perguntar sobre as características dessas medidas de dispersão e as medidas lá de posição, né, de tendência central e, principalmente, essa é uma coisa chata, o Sebrasp gosta de questões onde você precisa usar as fórmulas. Ele não dá as fórmulas. Né? Ele até dá lá algumas constantes, né, mostrando parte dos cálculos que podem envolver lá a base neperiana elevada a um determinado expoente, né, uma determinada exponenciação, um valor de Z na tabela da curva normal, né, para que você não tenha isso de decor, porque não faz sentido, ou às vezes até, né, a depender da banca, né, ele dá lá parte da tabela da curva normal. Mas aqui a gente está falando especificamente de estatística descritiva, e aí prestem atenção, é chato, mas é importante que você, né, procure memorizar as fórmulas ligadas a medidas de dispersão, né, principalmente. As medidas de posição, média, mediana e moda, essas são mais ou menos simples, mas as de dispersão, elas têm algumas fórmulas. Então tem a fórmula da variância, tem a fórmula do desvio padrão, guarda isso aí que é bom, tá? E mais ainda, propriedades que você tem. Então, às vezes, eles fazem uma proposta de uma transformação de variável, que é item lá do edital, e dizem assim, olha, se eu transformar a variável, né, de uma maneira homogênea, o que acontece com a média, o que acontece com a variância, o que acontece com o desvio padrão. Então, você estudar essas propriedades que estão lá na disciplina, de estatística que a gente oferece para vocês, vocês vão estar bem preparados. Então, estatística descritiva, tópico campeão, tá? Aí vem a amostragem. Na amostragem, prestem atenção nos conceitos e formas de aplicação, tá? Na amostragem, né, o CESP-Sebrasp gosta muito de tentar fazer confusão na cabeça de vocês, tá? Então, eles falam lá da amostragem probabilística e da amostragem não probabilística, aquela em que há uma certa subjetividade nos elementos que são escolhidos para fazer o estudo de uma determinada população, né? Mais ainda, eles gostam de fazer confusão entre a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerado. O objetivo aqui, né, é a gente chamar a atenção dos itens, não ficar explicando esses itens para vocês. Então prestem atenção porque tem muita, mas muita questão em que ele tenta misturar, o CESP-Sebrasp, né, tenta misturar os conceitos de amostragem estratificada com a amostragem por conglomerado, que são conceitos simples, mas na hora da prova, se você estudou de uma maneira assim, pouco aplicada esses conceitos, pode se confundir. Então, saber a diferença entre o que é um extrato e o que é um conglomerado, as suas características, é importante. Por quê? Porque esse item é cobrado e muito bem cobrado nas provas que o Sebrasp faz lá ligadas à estatística. E aí a gente vem com distribuição de probabilidade de uma maneira geral, né? Olha, reparem que a gente está bypassando a questão lá das inferências estatísticas, se bem que uma ou outra questão disso cai, né? Então, correlação linear, a avaliação do parâmetro R para ver quanto de ajuste efetivamente tem aquela correlação linear, isso é importante, mas é duas questões em 50. Se você tiver que dar prioridade, né, dá prioridade para aquilo que é líquido e certo que vai cair com uma frequência maior. E aí a gente, quando fala da distribuição de probabilidade, nessa hora, para se preparar para esse item, presta atenção, porque as distribuições de probabilidade que são cobradas são muito variadas. Então, o CESP-Sebrasp gosta de fazer cobranças, principalmente com a distribuição normal,
aquela lá, né, que diz, olha, os valores se concentram, a ocorrência de valores se concentra em torno da média e depois ela se distribui simetricamente, né, para baixo e para cima da média. Né? Distribuição normal, lá com a tabela Z, que se você não estudou, tem que estudar, porque essa é a que é mais cobrada. Mas não é essa a única distribuição de probabilidade que é cobrada. Ainda são cobradas as distribuições binomial, né? Aquela do tipo certo e errado, né? Aquela do tipo assim, homem e mulher, né? Sempre aquelas que tem duas opções, né? Onde você tem a probabilidade de sucesso e a probabilidade de insucesso. A de Bernoulli, que é uma extensão da binomial, a de Poisson, né? E a exponencial. Essas distribuições, quando são cobradas, e elas são cobradas, né, elas são cobradas juntos com as suas fórmulas. Né? Então, o CESP-CEBRASP adora, né, perguntar sobre o lambda de Poisson. Quando eu digo assim, adora, isso não quer dizer que ele faz inúmeras perguntas a respeito disso, né? Mas a questão lá da distribuição de probabilidades, ela envolve todas essas distribuições diferentes, né? E as propriedades delas, com que diz respeito à questão da média, da esperança, né? Que é o termo que a gente usa no caso de distribuição de probabilidade, e também da variância. Então, é importante decorar as fórmulas gerais de esperança, que é a média, né? E também, né, a de variância. Quando você fizer lá o seu estudo, se você já não fez, faça um fichamento das suas fórmulas, daquelas fórmulas principais, e procura decorar isso, né? Uma boa dica é você fazer fichinhas, né, tipo fichinhas pequenas, e você vai correndo, né? Essa é uma técnica de memorização que funciona muito bem para muitas pessoas. Realmente pode funcionar para você. Então vai escrevendo as fórmulas, né? E aí você vê lá, assim, olha, na questão você escreve uma fórmula e a próxima fórmula que vai aparecer. E aí você vai lá e lê, né? A primeira fórmula, a fórmula mais simples, vamos começar com a fórmula da média, né? Ah, legal. E aí vem lá, a próxima fórmula, a fórmula da variância. Bem, a fórmula da variância, você já diz qual é a fórmula da variância e vira a ficha para ver se acertou, né? E a dica é você ir na sequência exercitando a tua memória, né? Até você falhar. Quando você falha, volta tudo para reforçar as outras e chamar a atenção desse item. É uma dica legal para guardar as fórmulas. O total de fórmulas que você vai ter que guardar gira ali em torno de umas 15 fórmulas no máximo, né? Talvez um pouquinho mais, né? Mas as principais são em torno de 15. Guarda isso, vale a pena. Vale a pena para quê? Para que você passe naquela porta ali, para que você seja nomeado no concurso, tá? Teve dúvida de última hora? Não tem problema, encaminha a sua dúvida para a prova, para os canais de comunicação com a prova, basicamente e-mail, a prova manda a dúvida para a gente, né, e a gente vai e responde para vocês, tá? As questões que caíram no concurso de 2018 foram um total de 50 questões, mas você pode estudar outras questões de estatística da mesma banca, porque o comportamento dela não é que é exatamente o mesmo, mas é muito próximo. E com isso, com esses comentários que a gente faz, a gente termina aqui essas dicas rápidas para esse período final de estudo, né? Desejando a vocês uma boa prova. Lembrando, na véspera da prova, não presta atenção, né? Muita gente diz assim, não, dá uma virada aí para você. Esquece, não dê virada. Virada leva você, às vezes, a um estresse, e você na hora, quando chega na prova, está tão exaurido, tão estourado, né? Que você pode ter um branco. Trava. Muita gente trava. Então, vai num ritmo bom até a véspera da prova e na véspera da prova, descansa para você estar preparado para uma verdadeira maratona. Nosso desejo, passe na prova, seja nomeado e muita felicidade. Até mais!